Muito bem, estamos de volta com a nossa aula de liturgia e vamos falar um pouco sobre doxologia. Doxologia. Vamos entender um pouco da etimologia da palavra, né? Anota aí a palavra doxa e a palavra logia. É uma subdivisão do grego, ok? A palavra doxa, ela significa glória. Glória. Pronto. E a palavra logia significa estudo. Nesse caso aqui é um estudo com prática, né? Doxologia pode ser também a filosofia da glória, a prática da glória, a vivência, porque a igreja aplica a doxologia para que a Deus seja dada toda a glória. Só lhe deu glória. Então, essa palavra ela é uma palavra importante no vernáculo cristão. Mas vamos buscar nosso material didático, que está aí já colocado para você no seu material, e lá a gente vai ter uma compreensão melhor da palavra e também da liturgia ainda da igreja primitiva, ok? Então é a aula número 11 agora, a doxologia. A doxologia é uma terminologia oriunda da língua grega, na verdade uma junção, doxa, glória, logia, palavra, ou estudo, ou prática, porque a palavra logia, verbo, palavra, ela tem uma dimensão muito grande na sua aplicabilidade vernácula, né? Foi uma prática de louvor e glorificação frequente no Antigo Testamento, aplicada principalmente a Deus. Na tradição da igreja, foram se fixando desde os primeiros séculos várias fórmulas de doxologias para o uso litúrgico e da devoção popular, de que a mais divulgada é a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, a maior expressão da doxologia na igreja é a glória à Trindade, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Entre os hinos tem especial importância o Glória a Deus nas alturas. Merece também referência à série de aclamações que começa como Bendito seja Deus. Então, por toda a Bíblia e a sua historicidade, a doxologia ela é a base da liturgia, quiçá da adoração também. Gente, olha que interessante, a liturgia de Jesus. Eu sei que você estava ansioso para chegar a essa parte da sala de aula, né? A liturgia de Jesus, analisando sistematicamente, encontramos aqui alguns elementos do culto que Jesus fez. Olha, são 6 coisas aí que falam do culto de Jesus, da liturgia de Jesus. Primeira coisa, havia um local de acomodação, para que haja uma boa liturgia, para que ela se desenvolva bem, e ela seja classificada como algo ordeiro, organizado, havia um local de acomodação. Fica aqui um pensamento extra-line, né? Side letter. Jesus não mandou comprar nenhum prédio, ele mandou alugar. Ele mandou alugar lá. Foi lá, aluga para mim lá o Senac. Então, acho que é melhor alugar do que você comprar. Mas tudo bem, vamos lá. Isso é só um pensamento aqui. Se você puder comprar, compre, me chama para pregar. Ok, havia um local de acomodação. Também havia uma refeição e estava ligado ao alimento da ceia. Olha, pessoal, aqui tem algo muito importante, sabe? A última ceia podia ter sido uma ocasião especial em que agregou-se ao culto uma ceia. E no meio dela uma santa ceia, que é o elencar dos dois, né? Eu não falei alencar, eu falei o elencar de dois elementos, que é o pão e o vinho, né? No caso, o suco de uva que a gente usa hoje, né? Então, teve uma refeição. Que, se foi grande só o pão e o cálice, então foi uma refeição, né? A palavra veio logo em seguida. Depois que ele entrega a palavra, ele faz uma oração, ele ministra a Santa Ceia, ele ora. Aqui tem que pular um pedaço aqui, ó. Então, olha, é um local de acomodação, uma refeição.
palavra, oração, ministração da Santa Ceia, a palavra final e um hino de encerramento. Então, são 7 coisas que abarcam aí o modelo litúrgico de Jesus. Vamos repetir? Um local de acomodação, uma refeição, a palavra, a oração, ministração da ceia, palavra final, que é a demonstração, né? E o hino encerrando o culto, que seria a doxologia. Vamos analisar outra liturgia. Esta já está inserida no período apostólico. Essa aqui é de Jesus, tá? São 7. 7 momentos da liturgia. E agora de Paulo, o apóstolo Paulo e os cultos. Em 1 Coríntios 14, Paulo dá a entender que havia, sim, uma reunião e eles compartilhavam. Também em Efésios 5, 19 e 20, o texto sugere uma liturgia. Olha só. Falando entre vós em salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 19 e 20. Então, inicia com salmos e hinos, cantos espirituais, testemunhos e ações de graça. Então já havia. Qual que é a diferença aí, pessoal, entre a liturgia de Jesus e a de Paulo? Um elemento testemunho, um testemunhar de algo que Deus fez na vida da pessoa. Vamos agora a um relato da igreja primitiva. Agora vem um relato de Rufus. Já não é nem Jesus, não é Paulo, agora é um patrístico inserido lá no seio da igreja. Vamos lá. O relato interessante que o escritor e pesquisador Rufus Jones escreveu em sua obra Raiz de uma Terra Seca, que muito nos orienta a ter uma ideia do culto neotestamentário. Enquanto esta fase mística do cristianismo primitivo durou, a comunidade era um organismo e não uma organização. Os membros tinham uma experiência comum, eles se fundiram. Foram batizados em um espírito, comiam a mesma refeição comunitária, participando todos juntos do mesmo pão e bebendo todos o mesmo cálice. Não havia nenhum sistema rígido. Os costumes ainda não pesavam sua mão sobre ninguém. A rotina e os ritos sagrados não haviam surgido ainda. Havia muito espaço para a espontaneidade e a iniciativa pessoal. As pessoas e os dons eram a base de tudo. Os procedimentos eram flexíveis, pois ainda não havia um padrão pré-estabelecido. Havia lugar para a diversidade. A comunidade era um grupo mais familiar do que a igreja como conhecemos hoje. Hoje a gente conhece uma coisa mais engessada, mais institucional. Aquela época era mais informal. O amor, ao invés de regras, a guiava. Tudo era um acontecimento singular e nada se repetia. Nenhum líder dominava as reuniões. Nenhum programa era essencial. O pequeno corpo se reunia com a comunidade do Espírito. E como Paulo disse, onde há Espírito, há liberdade, e não escravidão ou rotina. O pessoal acha que essa palavra liberdade é para cometer libertinagem. Não é isso, não. É a liberdade de estar juntos, de comungar sem título, sem posição, sem status quo, né? Dentro da sociedade. As práticas eram carismáticas, isto é, eram conduzidas por um manifestar de dons espirituais, dos que estivessem presentes. Eles andavam em espírito e possuíam os frutos do espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que, como força interior construtiva, os transformavam em um só corpo, em uma comunidade unificada. Bom, agora nós temos a liturgia do Didaquê. Viu como esse tema é importante, irmãos? Alguém olha assim, liturgia... Não, liturgia é importante. Olha que tema interessante. Olha como a igreja caminhou, né, nesse tempo todo, nessa dinâmica, né? A liturgia do Didaquê. Depois das cartas apostólicas, o documento mais importante da igreja ficou conhecido como Didaquê. Ele foi construído já com ideias litúrgicas e condução de serviço. Era um tipo de um lecionário, né? Também da época lecionário. Eram porções bíblicas para ocasiões da igreja. Havia um modelo para orar, daí nascem as orações escritas. Também programação de culto e passos para a ceia. Foi o Didaquê quem sustentou a cultura do domingo ser o dia do Senhor e a ceia ministrada semanalmente. Uma parte orienta assim, lê-se as memórias dos apóstolos, ainda não havia o cânon, né, no Testamento, e nos livros dos profetas, tanto quanto o tempo permite.
Acabada a leitura, o presidente, em um discurso, exorta para que todos imitem as boas coisas. Em seguida, todos se levantavam e enviavam orações ao céu. Terminada a oração, trazia-se o pão, vinho, a água, e o presidente fazia a ação de graças, conforme a sua habilidade. E todos demonstravam o seu assentimento, chamando em coro, amém. Faz-se então a distribuição de elementos abençoados, e todos os presentes que participam, e os ausentes mandam-se pelos diáconos, né? Aqueles que têm recursos são voluntários, cada um segundo sua própria escolha, contribuiu o que deseja. A oferta recolhida Gente, interessante isso aqui, porque naquela época... Olha, aí que tá, né? A gente fala muito assim, de ser mais bíblico, o mais ortodoxo possível. Eu já passei com você esse pedaço que está ali, isso na outra parte, mas eu estou só repetindo. Quer dizer, estou reafirmando a ideia, né? A cultura, ela muda, né? Ela tem umas nuances interessantes. A cultura, ela vai mudando, vai refazendo muita coisa. E olha que interessante, hoje em dia, o que a gente puder se aproximar da ortodoxia, da igreja primitiva, vai ser muito bom. Mas tem horas que fica difícil. Por exemplo, essa parte do dinheiro aí, ó. Sabe como é que eles faziam mesmo? Quer saber? O pessoal se reunia para fazer os cultos, né? Como listou aí daquele, listou também Justino Marte, que eu já li. Então, fazia as orações, os cânticos, tal, a pregação, a Santa Ceia. No final, ou em algum momento da reunião, o presbítero dizia assim, gente, quem tem algo para oferecer para o Senhor, para a igreja, para os necessitados, deposita aqui. Aí todo mundo levava o que tinha lá. Aí vem a segunda parte, que talvez hoje não funcionaria tanto. Tem que ser num ambiente muito, muito, muito alcalino. Um culto alcalino, um povo alcalino, um povo curado, um povo... Porque ele falava assim, ó, aqui estão os pertences, aqui estão as bênçãos, as dádivas, o dinheiro. Então agora vem buscar quem necessita. Aí outro grupo que estava precisando ia lá buscar. Eu vou dar 1 minuto para você pensar sobre isso. O que seria isso hoje? Até o Major deu risada agora aí, ó. É verdade. Como é que você faz isso hoje? Inclusive uma igreja de 1.000 membros, 500 membros. Aí você vai ter que ter um grupo que administra, fazer uma triagem para... Não é questão de não querer dar, não ter amor, é fazer a coisa correta para que todo mundo seja abençoado. E não haja oportunistas, né? Visando aí estragar o rebanho de Deus. Bom, é isso mesmo. Vamos agora para uma pequena provinha para você aumentar o seu ponto comigo. Isso, já tem ponto comigo, aumentar um pouquinho mais. A gente se vê na próxima aula. Deus abençoe.